Bom dia, professor. Minha equipe ficou responsável por falar das revoltas do período regencial. A equipe é composta por Ana Clara Victor, eu, Eric Stefânia, Stephanie Lima, Ingrid Beatriz e Maria Eduarda. Neste trabalho, nós falaremos sobre o que foram as revoltas, causas e contexto histórico, sobre cada uma das principais revoltas e como acabaram. As revoltas regenciais foram rebeliões ocorridas em todo o Brasil durante o período regencial. Foi uma época marcada pela instabilidade política, falta de um governante unificador, somada à má condição de vida da população. Cada revolta teve outras causas locais, mas só houve uma estabilização geral com o golpe da maioridade. O período regencial é um tempo intermediário entre o primeiro e o segundo reinado. Ele durou de 1831 a 1840 e começou quando o imperador Dom Pedro I abdicou do trono. O problema foi que seu filho, o sucessor, era apenas uma criança e não tinha condições de reinar. Enquanto Dom Pedro II crescia, os membros do Congresso escolhiam os regentes, líderes provisórios, para governar o Brasil. Nessa época, o país já tinha novos grupos políticos formados, como os liberais e os conservadores. Cada governo provisório era de um segmento político. Foram muitas mudanças e ideias novas em um curto período, principalmente para um país que estava acostumado a ter as atenções voltadas para a família real e suas tradições. As regiões do Brasil, do norte ao sul, começaram a se rebelar e criar disputas entre os setores da cidade. Não havia um sentimento de união no país, faltava um líder que unificasse e mediasse os conflitos de todos. Essas causas apontadas eram as que havia em comum por toda a nação, mas na realidade, cada rebelião tinha outras causas locais e uma identidade própria. Assim, não é possível pensar nessas revoltas de forma homogênea. As principais revoltas do período regencial aconteceram no norte, nordeste e no sul. Elas são 5: Revolta do Malês, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Sabinada e Balaiada. Bom dia, gente. Eu sou Stephanie e eu vou falar sobre a Revolta dos Males. Primeiro eu vou começar explicando o que foi essa revolta. Ela foi uma rebelião que aconteceu durante o período regencial na cidade de Salvador, na noite do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Essa rebelião ela foi realizada em sua maioria por negros escravizados de origem muçulmana. E é importante ressaltar que a influência islâmica durante essa revolta foi muito forte, tanto que contribuiu para o seu nome. A palavra malês vem de malê, e que no idioma iorubá significa muçulmano. E quem que eram os malês, né, os componentes dessa revolta? Como eu já mencionei antes, eles eram escravos de diversas etnias e tribos africanas, que em sua maioria eram de origem muçulmana, mas nem todos seguiam essa mesma religião. Alguns eram de matrizes africanas, como eu já falei. E esses escravos que foram trazidos para o Brasil, eles continuaram tendo essa mesma religião, que era o islamismo. Os Alçá e os Nagô eram diferentes dos demais escravos, né, dos demais negros que foram trazidos para o Brasil, pois eles eram alfabetizados. Isso acontecia para que eles conseguissem ler o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Eles eram escravos de ganho, ou seja, eles trabalhavam para os seus senhores em serviços urbanos que rendiam dinheiro. E o principal motivo dessa revolta foi o fato de que os revoltosos estavam insatisfeitos com as condições de vida e eles também estavam insatisfeitos com a imposição do catolicismo e o preconceito que naquela época era muito mais forte e exposto contra os negros. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico. Na primeira metade do século XIX, muitas revoltas surgiram no Brasil, como a Sabinada, a Cabanada e a Guerra dos Farrapos. Os escravos envolvidos nessas revoltas buscavam três coisas a princípio, que era o fim do trabalho forçado, o fim dos castigos físicos e psicológicos e o fim da escravidão, que foi concedida em 1888 pela Lei Áurea. A insatisfação dos escravos, né, diante desses motivos que eu falei, se espalhou pela Bahia, aí havia a maior concentração de escravos. Então, facilmente eles se uniam para causar levantes, como foi o caso dessa revolta.
E além disso, os escravos de ganho, que eu mencionei antes, eles andavam pela cidade e eram alfabetizados, né? Sendo a peça-chave para articular uma rebelião dessa proporção. E não foi à toa, né, que essa rebelião, né, a Revolta dos Males, foi a maior rebelião escravista já vista no Brasil nessa época. E claramente, além das motivações históricas que sempre se opuseram àquele sistema político e econômico, baseado na mão de obra escrava, essa revolta ainda clamava por liberdade religiosa. Os escravos eles eram obrigados a acompanhar os donos, que costumavam a frequentar cultos católicos, ou seja, eles eram obrigados a seguir o catolicismo. Resumindo em dois fatores, a Revolta dos Males representou a mobilização de cerca de 1.000 escravos africanos que lutavam pela libertação dos negros de origem islâmica, ou seja, os escravos muçulmanos. O que eles tinham como objetivo, né? É importante citar cinco objetivos que eles tinham. O primeiro objetivo era o fim da escravidão, o fim do trabalho escravo, né? O segundo objetivo era o combate ao catolicismo, já que era a religião oficial daquela época, e eles questionavam essa unicidade religiosa. Já o terceiro objetivo era o estabelecimento do islamismo no Brasil de forma oficial. O quarto objetivo era reivindicar o fim dos castigos físicos e o último objetivo era buscar a alfabetização de crianças negras do Brasil. E quem que eram, né, os líderes dessa revolta? Essa revolta ela teve 8 líderes, mas 3 deles se destacaram, que foi o Pacífico Licutã, o Emanuel Calafate e o Luiz Sanin. A revolta contou com cerca de 600 africanos escravizados e eles programaram que a revolta acontecesse no final do mês Ramadã, que é um mês sagrado, né, para os muçulmanos. E é importante ressaltar que a predominância dos escravos urbanos durante essa revolta não implica que os escravos da lavoura também não participaram, né, como minoria. E como foi que essa revolta acabou? Muitos fatores levaram os revoltosos a perderem essa revolta, como a própria inferioridade bélica, ou seja, eles eles utilizavam de armas brancas, como espadas, lanças e facas, enquanto a polícia utilizava armas de fogo. E outro fator também é que muitos deles não tinham estratégia militar, o que também resultou na derrota deles, né, nessa revolta. E é importante citar também que a revolta foi delatada por 2 africanas libertadas. Então, os males foram pegos por uma emboscada preparada pela polícia, o que resultou em muitos mortos, feridos e presos. Cerca de 200 escravos foram presos e julgados, resultando em uma pena de morte para os principais líderes da revolta e açoites para os demais. Durante a revolta, os escravos devotos ao islamismo ocuparam as ruas com abadás brancos, que eram a vestimenta do islamismo, né? E amuletos com passagens no Alcorão contidas neles. Depois dessa revolta, quer dizer, depois que essa revolta chegou ao fim, o governo criou um conjunto de formas para reprimir a população de escravizados e libertos em Salvador. Como a criação de leis anti-africanas para controlar a circulação de pessoas negras na cidade. Após a revolta, houve um crescimento do catolicismo entre a população africana de Salvador, visando evitar serem julgados ou sofrerem algum tipo de pena por serem muçulmanos. Olá, professor. Érica novamente aqui. E agora eu vou falar sobre a cabanagem. Cabanagem, cabanada ou Guerra dos Cabanos foi uma revolta ocorrida entre 1835 a 1840 na antiga província do Grão-Pará. O Grão-Pará foi uma província criada em 1821 e existiu até 1889. Era formada por regiões onde atualmente se encontram os estados de Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. A província tinha um contato direto com a coroa portuguesa,
fato que fez com que demorasse mais tempo para se tornar parte do Brasil Império. Esse movimento teve como causa a extrema pobreza pela qual a região passava e o abandono político após a independência do Brasil. A Guerra dos Cabanos teve participação de diversos setores da sociedade, e o nome do movimento tem como referência as habitações dos ribeirinhos, que eram uma espécie de cabana. Contexto histórico. A independência do Brasil foi conquistada no dia 7 de setembro de 1822. No entanto, diversos grupos ainda favoráveis à manutenção da colônia ainda permaneciam na região da província Grão-Pará. A população local, auxiliada pela elite, começou então a promover diversas ações na tentativa de expulsar os revolucionários portugueses. Após as lutas, o governo regencial tomou de volta a província e os líderes do movimento, o jornalista João Batista Gonçalves Campos, do seringueiro Eduardo Angelim, os irmãos Antônio e Francisco Vinagre, o fazendeiro Félix Malcher e do jornalista do Maranhão Vicente Ferreira Lavô. Eles acabaram de fora das decisões políticas da região. Este ato do governo regente gerou grande revolta na população local, pois eles esperavam que os líderes ocupassem algum lugar na administração do Grão-Pará. Para piorar os ânimos, a elite, que antes tinha apoiado as lutas pela expulsão dos portugueses, deram as costas para as novas revoltas de uma população que estava descontente com as dificuldades econômicas e sociais que passavam. As situações citadas anteriormente contribuíram para que fosse criado um movimento de independência que culminou na cabanagem. Outros pontos que contribuíram para a revolta foram péssimas condições de vida da população, que era principalmente formada por índios, néfro-forros, escravos e mestiços, abandono do Grão-Pará pelo governo recente, elite desejava participar da política e administração da província e o desejo de independência em relação ao governo central. O governo central nomeou em 1833 Bernardo Lobo Souza para governador da província. Os cabanos, revoltados com a repressão e autoritarismo de Bernardo Souza, promoveram um ataque ao quartel e ao Palácio de Belém e acabaram matando o governador, além de tomar posse de várias armas e munições. Após esse episódio, em 7 de janeiro de 1835, Félix Antônio Clemente Malcher foi escolhido como presidente do Grão-Pará e Francisco Pedro Vinagre tornou-se comandante das armas. No entanto, as desavenças internas relacionadas aos objetivos da província, a população menos abastada desejava melhores condições e a elite melhores condições para seus negócios. Isso não favoreceu o novo governo e Clemente Malcher, que era fazendeiro, acabou morto pelos revoltosos, que o considerou traidor depois de mandar prender o Eduardo Angelim, que era outro líder da principal revolta. Francisco Vinagre assumiu, então, o cargo de governador cabano. Contudo, em junho de 1835, o governo regencial enviou tropas lideradas por mercenários para tomar o controle de Belém. Além disso, o clero começou a pressionar Francisco Vinagre para que entregasse o posto a Manuel Jorge Rodrigues em troca de anistia geral para os revolucionários e melhores condições de vida na região. Os cabanos não acreditam muito na proposta, então eles se refugiaram no interior e levaram com eles as armas conquistadas no ataque ao quartel de Belém. Jorge Rodrigues, porém, não cumpriu com o acordo e prendeu Francisco Vinagre. Os revoltosos, liderados dessa vez por Antônio Vinagre, resolveram reorganizar suas forças e atacar novamente o Palácio de Belém. Em agosto de 1835, eles retomaram o poder local e Eduardo Angelim assumiu a presidência de um governo independente. Os desacordos internos e a falta de um projeto concreto para o Grão-Pará impossibilitou novamente que o governo tivesse continuidade. Em março de 1836, o Império reagiu e enviou o brigadeiro Francisco José de Souza Soares, de André, para tomar controle da região e se tornar o novo presidente. A partir de então, Belém passou a ser bombardeada por 4 navios de guerra e os revoltosos começaram a fugir para o interior. Mesmo já tendo tomado o poder em Belém,
os cabanos continuaram sendo caçados pelos anos seguintes e só acabou em 1940, depois da maioria dos seus líderes terem sido exterminados. A cabanagem foi uma revolta iniciada a partir das inquietações da elite e a população em geral que desejava melhores condições de vida e maior participação na política regional. Esses interesses, entretanto, acabaram por se demonstrar contraditórios, o que impossibilitou um governo forte e duradouro. Após o brigadeiro tomar Belém, diversos revoltosos foram presos e só foram anistiados depois que Dom Pedro II ascendeu ao trono. Cerca de 40 mil pessoas morreram durante o processo, entre pobres, negros e índios. Além disso, algumas tribos foram praticamente dizimadas. Foram 5 anos de intensa luta até que os cabanos foram derrotados. Estima-se que durante o período do conflito entre tropas governamentais e revolucionárias, a população do Pará, que era de cerca de 100 mil habitantes, foi reduzida a 60 mil. Oi, bom dia, gente. Aqui quem fala é a Ana Clara. Desculpa a minha voz, eu tô meio gripada, mas vamos lá. Eu vou falar sobre a Guerra dos Farrapos ou Farroupilhas. Bom, galera, a Guerra dos Farrapos ou Farroupilhas foi literalmente uma guerra por conta de descontentamento político. Bem na época que o Brasil ainda era um governo imperial, entendeu? Foi bem antigamente. Os liberais, que eram os, digamos, cabeças disso, buscavam maior autonomia para as províncias. Eles buscavam também baixar impostos, né? Principalmente ligados ao comércio de couro e carne de charque, que na época, né, eram produtos bem importantes e que movimentavam o mercado do Rio Grande do Sul naquela época. Eles eram contra, né, a entrada de couro e carne de charque no país. Ou seja, eles eram contra a importação desses dois produtos, pois quanto mais produto entrava, né, e produto esse bem mais barato, né, ele entrava e os comerciantes de fora vendiam bem mais barato para as pessoas que moravam aqui, então as pessoas com certeza, né, preferiam comprar esse produto de fora e deixavam de comprar o que era realmente produzido aqui. Enfim, esse produto bem mais barato, mas esse comerciante encontravam bastante dificuldade para vendê-lo, né, por justamente essa questão que eu falei, do preço. Essa dificuldade ficava bem mais na parte sulista mesmo, assim, do Brasil. Mas enfim, em setembro de 1835, os revolucionários, que eram comandados por Bento Gonçalves, invadiram, tomaram, né, a cidade de Porto Alegre, meio que forçando a retirada das tropas imperiais da região. E foi aí, né, que vai começar e vai desenvolver essa guerra. Galera, logo depois, né, que o líder do movimento foi preso pelas tropas, a liderança passa a ser na mão de Antônio de Souza Neto, que foi ele quem comandou o movimento nesse pequeno período. Enfim, estava agora, né, nas mãos de Antônio de Souza Neto, ele que estava sendo comandante, o cabeça do movimento. Em 1836, os Farroupilhas conquistaram várias vitórias, né? Conquistaram várias coisas diante das forças imperiais, né? As forças tentavam barrar o movimento, mas nem sempre eles conseguiam. E os Farroupilhas sempre avançando. Eles sempre faziam um plano e já virava o jogo. Eles já viravam o rumo da guerra. E assim, em 11 de setembro de 1836, foi, né, proclamada pelos revoltosos a República Rio-Grandense. E aí que começa. E lembra do Bento Gonçalves, o antigo líder deles? Pois é. Bom, mesmo com a prisão, né, pois ele tinha sido preso, mesmo com essa prisão dele, eles declararam ele como presidente. Ele era bem querido. Em 1837,
Bento Gonçalves foge da prisão e depois dessa fuga, né, ele assume de fato mesmo a presidência da República Rio-Grandense. Enfim, em 1839, né, isso foi mais ou menos em julho, dia 24 de julho de 1839, os farroupilhas proclamaram a República Juliana, bem na região do atual estado de Santa Catarina. Enfim, gente, foi mais ou menos isso a guerra. Sempre eles tentando avançar, as forças armadas vinham, enfim. Agora vamos mais para a parte do final. O fim da guerra, ele não foi tão violento, né? Mas, enfim, aconteceram muitas mortes e eu vou falar um pouco sobre as consequências desse fim de guerra. Bom, em 1842, o governo imperial nomeou Duque de Caxias, que na verdade seu nome era Luiz Alves de Lima e Silva. E eu, né, sempre achei que fosse Duque de Caxias mesmo o nome dele. Ah, tá. Mas enfim, o governo mandou ele para comandar uma ação com o objetivo de acabar com esse conflito separatista. Tipo, ele eliminar esse conflito no Brasil inteiro. Ele fez planos, fez trajetórias, mas enfim. 3 anos depois, que já foi em volta de 1845, depois de muitos e muitos conflitos militares, né, entre os farroupilhas e os militares, os farroupilhas, eles já estavam bem frágeis, bem enfraquecidos, né? Tanta guerra há muitos anos, eles já estavam com um número menor de soldados, já estavam bem frágeis mesmo. Eles aceitaram o acordo que foi proposto por Duque de Caxias. E aceitando o acordo, né, gente, a guerra acabou. E a República Rio-Grandense foi reintegrada ao Império Brasileiro. Gente, nessa guerra morreram cerca de 3.000 pessoas. Dentre todos esses anos, né, 3.000 pessoas, gente. Várias famílias tiveram seus entes, né, queridos, mortos nessa guerra. Muita gente mesmo, tipo, não só adultos, mas adolescentes, todo mundo que, a maioria, né, grande parte das pessoas. 3.000 pessoas não é pouca gente. Mas, enfim, é isso. Bom dia, quem está falando é a Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre a Revolta Sabinada. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu na província da Bahia, na época do Brasil Império. Esse movimento ocorreu do dia 6 de novembro de 1837 até o dia 16 de março de 1838 e foi liderada pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, por isso ficou conhecida como Sabinada, e também pelo advogado e político João Carneiro da Silva Reco. E o principal objetivo dessa revolta era instituir uma república baiana, mas só enquanto o herdeiro do trono imperial, no caso Dom Pedro II, não atingisse a maioridade legal. Como previa a Constituição Brasileira de 1824, o país deveria ser governado por regentes até que o filho de Dom Pedro I tivesse a idade mínima para assumir o trono. Desse modo, a principal causa da revolta foi a insatisfação com as autoridades nomeadas pelo governo regencial para comandar a Bahia. Os rebeldes as acusavam de serem despóticas, repressoras e excessivamente centralizadoras. Porém, o estopim mesmo da eclosão desse movimento foi a indignação contra o recrutamento militar imposto pelo governo regencial para combater a revolta dos farrapos. Além das questões políticas, havia também uma questão econômica relacionada com o enfraquecimento da economia local, principalmente por causa da crise da economia açucareira. Por fim, havia uma insatisfação pela grande presença de portugueses na Bahia, principalmente porque eles ocupavam cargos importantes na administração da província e no comércio.
Essa insatisfação na Bahia atingia principalmente as classes médias, e os grupos mais insatisfeitos eram os militares, os médicos, os advogados, os jornalistas, os funcionários públicos, artesãos e também os pequenos comerciantes. E um dos grupos mais insatisfeitos nesse contexto eram os militares, principalmente os militares negros, que estavam insatisfeitos com as injustiças na corporação e a dificuldade de promoção. Os militares em geral também exigiam aumento salarial e eram contra as convocações para que eles fossem lutar no sul do Brasil contra os farrapos, como já dito antes. Essa revolta ela teve início com um levante militar que aconteceu no dia 6 de novembro de 1837. Nesse dia, o corpo de artilharia que ficava no Forte de São Pedro se rebelou e tomou conta dessa instalação militar. No dia seguinte, civis se juntaram com os militares rebelados e juntos foram para o centro de Salvador. Lá, os sabinos, como ficaram conhecidos os rebeldes dessa revolta, mobilizaram os policiais e juntos tomaram o controle da Praça do Palácio. As autoridades da Bahia fugiram da capital e se estabeleceram na região do Recôncavo Baiano. Os sabinos então foram à Câmara Municipal de Salvador e iniciaram atividades parlamentares, elaborando um manifesto que foi assinado por 105 homens. Nesse manifesto foi declarada a separação oficial da Bahia em relação ao governo do Rio de Janeiro e anunciada que a Bahia tornava-se um estado independente que teria as eleições o mais breve possível. Porém, esse separatismo da Sabinada foi colocado em xeque apenas 4 dias depois do manifesto ter sido elaborado. Alguns dos membros da revolta temiam que o movimento se enfraquecesse e então o vice-presidente, no caso João Carneiro, recebeu um pedido de 30 cidadãos para que o manifesto original fosse modificado. O governo central, sob comando do regente Feijó, reagiu organizando uma ofensiva militar com o objetivo de reprimir os revoltosos e reintegrar a província separatista. Os revoltosos eles foram cercados por terra e por mar, e as tropas militares governamentais receberam o apoio dos grandes proprietários agrários da região. Nesse caso, a Sabinada foi reprimida com bastante violência, e em Salvador inúmeras casas foram queimadas, assim como muitos revoltosos, e mais de 1.000 pessoas morreram nos combates. Essa revolta ela foi facilmente vencida e chegou ao fim um ano após ter eclodido, em março de 1838. E 3 líderes da Sabinada foram executados e outros 3 foram condenados ao desterro. Oi, gente, bom dia. Quem fala aqui é a Ingrid e eu vou falar um pouquinho sobre a revolta regencial balaiada, né? Bom, a balaiada foi uma revolta popular ocorrida na província de Maranhão entre 1838 e 1841. Bom, agora falar um pouquinho sobre a questão do contexto histórico que antecedeu essa revolta. Bom, com a abdicação do trono do Império por Dom Pedro I, em 1831, o Brasil foi governado por regentes, que seria nosso equivalente hoje aos nossos governantes, né, aos nossos políticos. Bom, e esse período ficou conhecido, né, como período regencial, e ele teve início com a saída do primeiro imperador brasileiro e se encerrou com a coroação de Dom Pedro II, em 1840. E esse período, né, foi marcado por grandes revoltas provinciais e grande instabilidade, fazendo com que ameaçasse, né, assim, a questão da unificação do território que hoje é o Brasil, né. Bom, em 1834, né, foi publicado, na verdade, o ato adicional, que é uma lei adicional, que alterava a Constituição de 1824, e ela concedia assim, né, às províncias uma relativa autonomia. E como sabemos, toda vez que ocorre uma alteração, né, na nossa lei, uma adição na nossa lei, alguma coisa com a nossa lei ou Constituição, ocorre uma disputa muito grande de poder, né, tanto no local como no território todo ou num canto bem específico. Bom,
é bom relembrar, né, dizer, né, que no Nordeste concentrou-se as principais revoltas, e em muitas delas a questão social era uma pauta muito reivindicada pelos revoltosos. Bom, falar agora um pouquinho sobre a crise socioeconômica, né, que atingia a região desde o final do século XVIII, né, quando isso começou quando o cana-de-açúcar produzido no Brasil não conseguiu superar a concorrência do açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas, fazer com que o preço do produto produzido nos engenhos, né, nordestinos caísse significativamente, provocando assim uma crise econômica e o empobrecimento da população. E além disso, também teve a questão do algodão produzido no Nordeste, que teve como concorrente o algodão produzido no norte, nos Estados Unidos, arruinando mais uma vez, né, a economia nordestina. Bom, Ingrid, até que período, né, ficou essa revolta que você está falando, né, a revolta regencial balaiada? Bom, essa revolta ocorreu, né, até a coroação de Dom Pedro II em 1840. Bom, agora falando um pouquinho sobre a questão da pauta, né, teve duas pautas, né, reivindicadas pelos revoltosos, que foram a questão de melhorar, né, as condições de vida da população mais pobre do Maranhão e também acabar com a questão das injustiças e as perseguições cometidas pelo governo maranhense. Bom, sobre as causas, né, dessa revolta, né? Teve a questão, como eu disse no começo, né, a questão da crise do açúcar, né, que aconteceu no século XVIII, né? E a questão também das descobertas das primeiras minas de ouro na região de Minas Gerais e a transferência de Goiás, né? E fazem com que também transferisse assim, né, a questão do polo econômico para a região centro-sul da colônia. E além disso também teve a questão da transferência da capital do Brasil, né, que antes era Salvador, na Bahia, que é um estado capital nordestino, para a cidade capital Rio de Janeiro, que é uma cidade capital do Sudeste, fazendo com que a sede administrativa da colônia ficasse mais distante das províncias nordestinas. E além disso também teve questão também da crise social, né, do atrelamento da crise econômica com a crise social, pois não havia, né, investimentos, né, no Maranhão, que agravou também a questão fazendo com que agravasse também, ajudasse, né, no processo de desigualdade social. Bom, agora falar um pouquinho sobre os líderes, né, da Revolução. Bom, como sabemos, né, as tropas do governo, né, não tinham conhecimento muito grande da região Nordeste, principalmente a região onde ocorreu essa revolta, como eu disse no começo, que era no Maranhão. Bom, e a questão dos ataques, né, empreendidos pelos revoltosos colaboraram, né, na derrota de algumas tropas das províncias, né, e no fortalecimento, no aumento da questão do movimento, né. E os principais líderes dessa revolta foram o Raimundo Gomes, que era um vaqueiro conhecido como Cara Preta, que teve participação no começo dessa revolução, que teve início em dezembro de 1838, quando ele invadiu a cadeia de Vila Mangá, no interior do Maranhão, para libertar seu irmão e outras pessoas que estavam presas. E esse irmão dele estava preso por causa de que ele foi acusado de homicídio. Bom, teve também o Manuel dos Anjos Ferreira, que era fabricante de balaios, por isso que a questão da Revolução ficou conhecida como balaiada, e os balaios eram os cestos, os potes, né, fabricados por esse representante. E teve também o Cosme Bento de Chagas. Bom, agora fala um pouquinho sobre a questão da revolta da balaiada, né? A princípio, né, o movimento estava concentrado nas mãos das classes dominantes, mas com o agravamento da crise social, né, os mais pobres começaram a se aderir, né, à revolta e se reuniam, né, em tropas para derrubar o governo da província.
ou seja, dando assim, essa revolução teve início, né, como forma de tirar, né, o poder do governo provincial indo para a mão desses, e ainda assim o poder do governo indo para a mão desses revoltosos. Bom, como eu falei antes, a Bala começou, né, em dezembro de 1838, quando o vaqueiro Raimundo Gomes invade a cadeia, né, da cidade maranhense de Vila Mangá, para libertar seu irmão acusado de assassinato e outros presos que cumpriam pena. Aí dando início assim a essa revolta, né, e os guardas não reagiram ao ataque e aderiram ao movimento, dando início assim realmente ao movimento, né, essa revolução. Bom, em 1839, os revoltosos, né, dominaram a vila de Caxias e Vargem Grande, que era uma cidade do território maranhense, formando assim uma junta provisória para governar o território conquistado. Apesar das vitórias obtidas no começo, né, da revolta, os balaios, que eram os revoltosos, conhecidos como que eram os revoltosos, né, começaram a perder força logo assim após a morte, né, de um dos seus grandes representantes, que era o Manuel dos Anjos Ferreira. Bom, agora falando um pouquinho, né, como se deu, né, o fim dessa revolução. Bom, o fim da balaiada, né, foi decretado após a chegada do coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, né? E ele chegou ao Maranhão em 7 de fevereiro de 1840, com 8.000 homens fortemente armados e fazem com que acontecesse um embate entre os revoltosos e ele, fazem com que, né, por causa da questão do armamento, do preparo da tropa, né, da província, né, que veio com esse homem, com o Duque Caxias, né, faz com que o Duque Caxias, né, derrotasse o Raimundo Gomes, que era um revoltoso, né, sem muito esforço. Aí também teve a questão do Dom Pedro II, que foi recém-coroado imperador do Brasil, e ele decretou, né, a anistia aos rebeldes, né, que se entregassem às tropas imperiais. Aí, além disso, né, esse ato, né, fez com que mais de 2.500 homens, né, homens revoltosos, né, se entregassem, enfraquecendo assim o movimento, né, ajudando, né, a tropa, né, das províncias a derrotar os últimos focos, os últimos pontos de embate dessa revolução. Aí, com isso, né, teve o fim, né, da revolução, e também dessa forma, né, com o fim dessa revolução, teve a questão, né, da unidade territorial do império, né, se manteve, e a estabilidade política se concretizou. Voltou, né, a estabilidade política e econômica, né, do território. Bom, gente, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Bom, Maria Eduarda falando novamente, e agora falando um pouco sobre o fim das revoltas regenciais. Todas as revoltas, elas foram reprimidas pelos comandantes das províncias, porém, é notório que algumas tiveram penas maiores que outras, dependendo do valor que aquele setor representava para a época. Independente das repressões, as tentativas de novas revoltas só chegaram ao fim quando o período regencial chegou ao fim também. Isso aconteceu com o golpe da maioridade, que foi uma estratégia política que antecipou a maioridade de Dom Pedro II. Assim, ele foi declarado imperador do Brasil quando ele era ainda adolescente. E mesmo sendo adolescente, ele havia sido educado para essa função desde pequeno e sabia o que estava acontecendo nos territórios. O simples fato de ter um representante nacional já unificava as pessoas e ajudava a acalmar os ânimos, pois trazia esperança e evitaria o surgimento de novas revoltas. Bom, então foi isso. Essa foi a nossa apresentação e obrigada pela atenção.